Oi, bom dia, gente. Boa tarde, né? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bom. Tudo na Prazer. paz. Prazer te trazer aqui no nosso Fórum 11h30. Obrigada, Olha aí, Renato. já tem gente se Obrigada, Adri. manifestando. Lucélia, Orgulho Nacional. Vamos lá. Lucélia, eu queria saber Obrigada, Gláucia. como é que tem sido essa experiência de candidato, porque você sempre fez política. Desde que eu me conheço, né, a gente, as gerações próximas aí, eu vejo a Lucélia se manifestando, colocando suas opiniões, emprestando seu prestígio. Mas você agora é atriz nesse palco da política, tá? Não é mais só plateia ou coadjuvante, você está na cena principal. É um caos, Renato. Não tem nada de romântico. É um caos, um caos. Eu tô assim, olha, teatro é complicado, cinema é complicado, cultura é complicado quando a gente vai produzir um filme, quando a gente vai produzir uma peça de teatro. Caramba, sempre tem mil detalhes, chega na hora as coisas não estão prontas, ou sempre tem alguma encrenca, ou algum desentendimento. É assim, vocês sabem que não é fácil. Só que eu achava que na política fosse diferente. Eu achava que na política as coisas seriam mais organizadas, mais tranquilas, mais profissionais. Caramba, eu nunca vi tanta confusão, Renato. Você não tem ideia que o dinheiro do fundo eleitoral não chegou até agora para os candidatos, está todo mundo. A gente está a menos de um mês da eleição, a gente não consegue organizar a nossa campanha, não consegue ter na rua um cálculo do que você pode e o que você não pode fazer, de quantos panfletos você pode distribuir ou ter, ou do que você... Sabe por quê? Porque nós somos pequenos. Eu, então, sou tão pequena que se eu conseguir me eleger, vai ser o anjo da guarda que vai me carregar nas suas asas e me botar lá no parlamento. Por quê? É muito diferenciada a situação de alguém que, por exemplo, já tem mandato, já tem gabinete, já tem estrutura, infraestrutura e dinheiro também, né? E de quem não tem nada. Eu ainda tenho uma situação privilegiada em relação a uma grande maioria de pessoas aqui no Rio, mulheres que eu acompanho, que moram na periferia, que moram no interior do estado, e que essas realmente, candidatas a deputadas estaduais, essas realmente estão numa luta assim, eu não tenho nem como explicar, para conseguir fazer um santinho, para conseguir ir para a rua, botar sua candidatura porta fora. É isso, essa é a verdade crua de uma campanha. E claro que quando você já é candidato, você está correndo a reeleição, é muito diferente. Todas as portas estão abertas para você. Por isso é que é tão difícil você mexer no parlamento. Por isso é que é tão difícil pessoas que, como eu, ou com outras pessoas que têm experiências. O Marcos Uchoa, que acabou desistindo de ser candidato ontem. Pois é, o Uchoa. Aliás, ele esteve aqui hoje com vocês? Ele vai vir amanhã. Ele hoje não veio, ele viria, porque ele tinha um compromisso. Ele falou, vai, eu vou no compromisso, que vai ser meu último compromisso de campanha, para fazer uma conversa com as pessoas, mas amanhã estarei aí. Então, amanhã ele vem aqui. Sim, olha, eu já deixo aqui um abraço para o Uchoa. Devo ligar para ele também. Eu estou numa corrida louca, mas quero dar um abraço para o Uchoa e conversar com ele, porque a questão do Uchoa não foge muito ao escopo da situação geral e do que eu estou aqui acabando de falar para vocês agora. E o Uchoa ficou bem chateado, porque ele é um homem organizado. Eu também sou organizado, mas eu estou conseguindo levar adiante, mas eu vou pôr um deadline também, porque se eu não conseguir efetivamente me organizar, eu não sei. O que acontece também, sabe, gente, é que você vai ficando cada vez mais envolvido à espera, né, de que as coisas possam
se ajeitar, melhorar, você vai ficando cada vez mais envolvido. Evidente que a minha situação hoje é diferente da minha situação 2 meses atrás, na pré-campanha, na pré-candidatura, quando eu estava sozinha no meio da rua. Aí sim, sem nenhum material mesmo. Agora ainda consigo produzir algum material. Mas também é diferente da situação que eu planejei, projetei. A gente está trabalhando nisso, a gente tem um projeto de campanha para crescer, para poder cumprir como se diz, uma comunicação social. Então, é muito difícil, você vai ficando cada vez mais envolvido, você vai assumindo cada vez mais compromissos humanos, com amigos, sociais, intelectuais, culturais, políticos, você vai se enredando. Aí, de repente, você não pode mais parar a agenda. É complicado, por isso é bom que as pessoas saibam que não é um sonho de rosas e banhos de espuma e glamour e uma delícia você ser candidato no Brasil. É tourada diária, viu? Lucélia, eu tenho uma curiosidade enorme. Você acha que você já falou disso outras vezes, tal, mas eu falei, vou trazer esse tema assim. Vou mostrar essa foto aqui, ó, que é você com o Fidel Castro, né? Acho que com teu filhinho, se não me engano. E imagino que seja em Cuba. O Fidel era um grande fã seu, né? Por conta, eu acho que da novela Escravizaura. Não sei se você me disse se não foi por isso. Lá em Clava. Lá em Clava. E você acabou tendo essa oportunidade né, de se tornar, de ter uma relação mínima com o Fidel. Como é que foi isso? Como é que foi a tua relação com Cuba naquele momento histórico? Renato, é totalmente fora da curva. Toda a história da minha vida é fora da curva. É muito doida a minha história. Eu devo ter um mapa astrológico muito particular, porque a novela ter explodido no mundo, e foi a primeira, virou um cartão de visitas da TV Globo. A novela explodiu, não tinha outros produtos anteriores à Escrava Isaura que tivessem entrado mundo afora com sucesso internacional arrebatador, como foi de verdade o sucesso da Escrava Isaura pelo mundo afora. Só não foi na Índia, porque a Índia tem uma particularidade, a Índia é o maior produtor de audiovisual e cinema do mundo, e lá não entram produtos estrangeiros mesmo, a cota de tela é 0 para estrangeiro. Só produções locais é que são exibidas na televisão e no cinema. Já em todos os outros países da Ásia, América Latina, América Central, América do Norte, inclusive, a Escrava Isaura foi lá, lerê, lerê. E eu fui tendo a minha imagem totalmente difundida, o que foi uma bênção, uma coisa kármica, inexplicável. Assim foi em Cuba. Quando eu cheguei a Cuba, a primeira vez, eu não podia descer do avião. O comandante tinha me convidado para assistir o pouso da cabine. Eu tive uma emoção quando eu vi o aeroporto de Havana e aquelas palmeiras gigantes de Havana. Já me emocionei no avião ao ver as palmeiras. Quando, vamos descer, dei autógrafo para o avião inteiro. Tinha uma lei em Cuba, eles combinavam entre si, ninguém decolava ou aterrissava na hora da novela. Tinha que esperar. Depois da novela que a vida funcionava. Tem um amigo fotógrafo que até disse que se os Estados Unidos soubessem disso, tinham invadido Cuba naquele momento, porque no horário da novela. No dia que eu cheguei lá, porque quando o avião aterrissou, eu não podia descer, eu tive que esperar, porque as pessoas todas vieram em direção ao avião. O aeroporto parou, todo mundo largou o que estava fazendo e caminhou para o avião. Então eu tinha que organizar um pouco aquilo para eu poder sair. Olha, e foi assim. E foi assim que eu fui a fábricas, conversei com todos os companheiros e companheiras, eu falei com estudantes, fui à plantação de chá, eu fui da mesma maneira na China, igualzinho na China, com a diferença que a China tinha 1 bilhão de
pessoas. Hoje tem, sei lá, quase 1,5 bilhão, mas em 1985, que foi o ano que eu cheguei à China, e a Cuba também, a China tinha ainda uma população menor. Mas, enfim, quando eu consegui chegar lá embaixo, foi uma confusão. O John Ashley, com quem eu era casada, a mala dele subiu. Ele não achou a mala. Toda semana que a gente ficou em Cuba, o Johnny ficava desesperado, porque ele tinha partituras, ele ia reger em seguida num país qualquer, e ele tinha as coisas dele na mala, tinha que estudar. Olha, foi uma confusão que depois até o Fidel deu um jeito de botar todo mundo procurando a mala do Johnny. Juro por Deus. Então, numa dessas, a gente foi encontrar com o Fidel, e ele era mesmo fã. Ele era fã da Escrava Isaura. Eu tive 2 fãs da Escrava Isaura, muito famosos e célebres, que foram o Nelson Rodrigues e o Fidel Castro. Os Nelson dois Rodrigues, eu não sabia disso. Postura. Eles viam a novela antes de todo mundo. O Nelson ligava para o Gilberto Braga porque ele queria saber o desfecho. Ele não aguentava esperar. E dizem, não sei se é verdade, que o Fidel também pediu os capítulos antecipadamente para ver a novela antes, porque ele não aguentava esperar. É muito doido. O sucesso da Isaura é muito especial e é kármico, né? E tudo na minha vida sempre foi assim. Os encontros que eu tive, Fidel, Gabriel Garcia Marques, depois o José Ramos Horta, Xalana Guzmão, todas essas pessoas importantes da esquerda internacional, inclusive, vieram assim por conta desse meu, eu vou dizer assim, desse borogodó kármico que me deu as oportunidades para eu estar lá com as pessoas e representando o meu país, representando nossa cultura, nossa teledramaturgia. E depois eu fui além, porque como eu sou produtora cultural, eu fui estabelecendo relações diretas com o setor cultural nesses países, produzindo conteúdo de audiovisual juntos. E assim foi a minha vida até hoje. Conta como que se deu seu despertar para posicionamento ideológico progressista, né? Você vem numa família mais esquerda. Você é de Santo André, né, Lucélia? Quer dizer, você estava ali no ABC, no meio das greves de então, 77, como foi o despertar? 78, né? Então, bom, aproveitando para fazer aqui um merchandising, eu estou lançando dia 6 agora, semana que vem. Vocês estão convidadíssimos. Eu não sei se vocês ficam em São Paulo ou no Rio. Eu estou no Rio hoje. Estou no Rio hoje, vou lançar meu livro. Então volta para cá no dia 6 para a gente fazer um indireto. Eu vou lançar a minha biografia política. Exatamente respondendo a Adri, essa pergunta da Adri, que parece muito novinha, e toda uma geração não acompanhou a minha militância e a minha trajetória de militante, porque esse ano agora é um ano importante na minha vida. Eu completo 50 anos de carreira profissional e artística, e eu completo 40 anos de militância e ativismo socioambiental e cultural político. Por isso também que eu pus ênfase em sair oficialmente candidata ao parlamento, porque nós sabemos que não é qualquer eleição, é a eleição que vai tirar do poder um fascista. Por isso é que eu quero ir para lá, porque eu quero estar ao lado do Lula, para mudar a história do Brasil de novo, como ele já fez, só que agora a gente está expulsando um fascista. E eu acho que os artistas têm que ter um compromisso com o antifascismo, entende? Isso é histórico para a humanidade. Então, então, lançando a minha biografia política, que eu comecei lá atrás, já tinha gravado a Escrava Isaura. A Isaura é de 1977. E eu comecei a visitar os presos políticos aqui na Frei Caneca, no Rio de Janeiro, que tinham vindo da Ilha Grande para o Rio de Janeiro, porque lá na Ilha Grande eles eram presos com preços comuns. E eu tinha uma amiga, eu era muito novinha e não tinha nenhuma formação político-ideológica. E essa minha amiga era uma pessoa que eu amava, e ela estava gravidíssima. E ela me contou a história dela e do marido, que era um preso político.
E eu, por compaixão e por solidariedade, uma coisa totalmente fraterna, eu comecei a acompanhá-la e fui com ela a um general, ela e outras mulheres, mães, irmãs, esposas de presos políticos, para pedir a ele essa transferência da Ilha Grande para a Frei Caneca. Esse foi meu primeiro ato político e eu nunca mais parei, porque eu me ingressei à Anistia Internacional, comecei a trabalhar arduamente junto ao setor artístico, e aí já falando da segunda greve de fome que eles fizeram já na Frei Caneca, aí a gente já estava próximo a um avanço da anistia, com uma possibilidade de anistia e com uma possibilidade dos militares começarem, foi o que aconteceu, a discutir uma abertura político-democrática. Foi assim o meu engajamento inicial e eu nunca mais parei. Depois do Brasil, o Gabeira, que eu adoro, o Carlos Mink, que é meu companheiro aqui nessa eleição, inclusive, o Alfredo Sirquis, o Herbert Daniel, o Liste Vieira, toda a companheirada que estava lá fora, voltaram na anistia. Aí eu os conheci, começamos a conversar e surgiu o Partido Verde. Aqui em casa, nós fundamos o Partido Verde, na verdade. As reuniões eram aqui em casa. E assim foi. Resumindo, eu fiz todas as campanhas do Lula, que eu já conhecia do ABC Paulista, quando eu era menina. A casa do meu pai tinha uma janela que dava para o sindicato dos metalúrgicos, que se reuniam ali em Santo André também. E eu via o movimento todo do Lula e de todo o movimento sindical da Piauzada ali no ABC Paulista, e comecei a acompanhar o Lula de longe, muito compadecida de tudo que ele passava com a ditadura, as agressões, as ameaças, o aprisionamento. E não era uma ameaça. Vocês sabem que a ditadura não ameaçava só a pessoa, eles ameaçavam a família, os filhos, invadiam as casas. Então, eu vivia um terror, um medo pelo Lula, pela dona Marisa, pelos filhos deles. Eu acompanhava ao longe. Quando, de repente, comecei a me aproximar do Lula, comecei a ir aos 1º de maio ali, no sindicato em São Bernardo. Durante minha vida toda, eu ia para São Bernardo no 1º de maio. E assim foi a minha história de aproximação ao Lula. Eu fiz todas as campanhas do Lula desde a primeira. Eu perdi uma campanha de Lula. Muitas delas começaram aqui em casa também, que a gente tirava os móveis, gravávamos com os artistas aqui mesmo. Me lembro que era o Roberto Thalmann, que começou a dirigir os vídeos de apoio dos artistas para aquela campanha linda de 89. 89. Um abraço do Circo Voador. Nós estávamos ali por trás nessa organização de todos esses eventos de campanha. Era uma época muito diferente, onde as campanhas eram analógicas, onde não havia mídias sociais, onde o peso estava no corpo a corpo, na rua, na sola de sapato. Mas, assim, eu aprendi muito fazendo campanha com essas pessoas tão importantes. Eu fiz todas as campanhas do Lula, eu fiz as campanhas do Gabeira, eu fiz as campanhas do Mink, do Sirquis, e até hoje eu faço campanha para todo mundo. E agora é a primeira vez que eu estou fazendo a minha. Ô, Lucélia, depois desses grandes sucessos que você fez, mundial, né, com Escravizaura, você acabou fazendo poucas novelas para a Globo, né? Ou é impressão minha? Eu não... E isso tem a ver Renato, não existia àquela altura? Sim. Não existia àquela altura a palavra cancelamento, hoje existe. Mas, resumindo, foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu fui ficando muito forte como ativista. O ápice disso aconteceu no meu encontro com Chico Mendes, no Acre, em 1988, no dia 1º de maio também. O Chico veio ao Rio falar para o Partido Verde sobre reservas extrativistas, que era o projeto dele e dos acreanos, a partir dos empates, onde eles faziam cordões de seringueiros, se colocavam à frente das motosserras, dos pistoleiros, da polícia, para não permitir que se derrubassem as árvores,
que passassem o correntão, que queimassem, que destruíssem. O Chico fez um levante no Acre, que foi o que resultou no que nós ainda temos de floresta nativa em pé, que são 25 milhões de hectares só na Amazônia, e são 37 milhões em todos os biomas brasileiros. Isso se deve àquele levante, àquele comprometimento profundo dos companheiros do Chico Mendes no Acre naquela altura. Eu me envolvi com o Chico até o último fio de cabelo, porque quando eu cheguei a Chapuri, em maio de 88, ele estava ameaçado de morte. Eu fui ao governador, eu tentei salvar a vida do Chico, eu tentei botar segurança para ele. Inclusive, o Gabeira deu um depoimento lindo para a minha campanha agora. Vejam lá nas minhas redes sociais, no Instagram, que o Gabeira fala sobre isso. Eu não consegui, porque ele era um cabra marcado para morrer. Como são marcados para morrer todas as lideranças ambientais da Amazônia. Então, eu me envolvi com essas questões de terra e de reforma agrária de uma maneira profunda. E eu acho que esse momento foi um divisor de águas. Eu acho que, a partir daí, a Globo não podia mais me assumir. Talvez a minha cara como uma artista militante social tivesse ficado muito forte e eles não conseguiam mais, vamos em aspas, me controlar. E eu acho que isso teve um peso grande nessas decisões de me afastarem. Nunca mais me convidaram. A atitude foi mesmo de cancelamento, no sentido de dizer, vamos fingir que está tudo bem. É como se isso pudesse apagar o rastro e a minha história como artista no Brasil. Evidentemente que, com algumas pessoas com menos fogo do que eu, isso teria acontecido. Mas eu tenho muito fogo. E eu fui levando a vida aos trancos, porque não é fácil no Brasil você passar por uma situação assim, onde uma mídia que é arrebatadora, que é a mídia que arrasta as outras mídias. Hoje isso está mais fatiado por causa das mídias sociais. Hoje significaria a Anitta cancelar alguém. Entende? Mas o que aconteceu foi isso. Eu fui sendo... Aí eu consegui ainda fazer, por causa de um convite particular do Ricardo Oddi, eu fiz Malhação durante 1 ano e meio na Globo. Depois eu fiz uma coisinha ou outra, mas nunca mais eu tive uma oportunidade de impacto com um personagem protagonista, que é o que eu sou, fui a vida inteira. Eu sempre levei as novelas às audiências, e isso num tempo em que a audiência era audiência mesmo. As minhas novelas tinham 60, 70 pontos de audiência, sempre. E eu não estou mentindo, é só você lá pesquisar. Então, foi isso que aconteceu, mas eu não estou chateada. Eu acho... Ontem, inclusive, estreou um filme falando da Globo, nos golpes do Brasil, um filme muito importante, que chama A Máquina de Fazer Golpes. Verdade. E inclusive, baseado num filme em inglês chamado Cidadão Kane, sobre TV Globo, lá no passado, que eu dei até uma declaração, um testemunho. Além do Cidadão Kane. Exatamente. Cidadão Kane é sobre o americano, né? Exato. É esse aí que você falou. Além do Cidadão É uma Kane. referência. O Cidadão Kane inicial é uma referência para esse filme em inglês que é sobre TV Globo. E assim, pronto, passou, o passado passou, está passado, está acabado, virou a página. Eu não estou nem um pouco chateada, acho que a Globo tem toda a razão, entendeu? Mas eu agora tenho oportunidade de levar adiante nossas lutas. E eu quero defender os artistas, eu quero defender os direitos autorais dos artistas. Eu quero que, se a minha neta decidir ser atriz, a minha neta tem 5 anos agora, se a minha neta decidir ser atriz um dia, eu quero que ela jamais passe pelo que eu passei. Então, para isso, tem que ter civilidade, tem que ter coragem, tem que colocar a cara, tem que ter a capacidade de fazer as coisas, de falar as coisas. Então, eu pequei por ter falado. Mas se eu tivesse calado, talvez hoje eu fosse uma pessoa doente. Percebe? Então, são escolhas, Renato, Dri, são escolhas. Ativismo político, militância política, uma postura na sociedade, quando você é um artista conhecido nacional e mundialmente, essa postura é uma escolha.
e a gente paga um preço pelas escolhas que a gente faz. Mas eu não estou chateada, não estou arrependida, estou tocando a minha vida adiante, tenho saúde, graças a Deus. Sou uma pessoa que continua com muito fogo para lutar. Então, pronto, vamos embora. Lucélia... Tá todo mundo pedindo aqui qual que é o número, e é no Rio de Janeiro. 4004. Eu não sei se eu posso falar. Agora eu já o pessoal do chat está falando. Acho que é melhor o pessoal... Não, então vocês vão fazer o seguinte. Bota aí para as pessoas todas me seguirem nas minhas redes sociais. Isso aí. Isso é legal. Porque lá nas minhas redes sociais tem tudo. No Instagram, @LucéliaSantosOficial. No Twitter, @LucéliaOficial. No Facebook, @LucéliaSantosOficial. No TikTok. Eu amo o TikTok, adoro, é o que eu mais gosto. O TikTok, @LucéliaSantosOficial. Sigam-me. Alô, todos os seguidores de Anitta, sigam-me também. Anitta, Felipe Neto, Boca Rosa. Lucélia, você não, é porque isso funciona. E se você quer votar em mim, mas não tem título no estado do Rio de Janeiro, vota, avisa uma amiga, um amigo, um familiar, coloca a minha campanha na tua rede, pede daí de onde você estiver que as pessoas do Rio de Janeiro votem em mim. Pronto. Isso é uma boa campanha. Deixa eu te... Você falou da questão ambiental e você sempre foi muito conectada com essa temática, né? Da tua militância, além de cultural, é também ambiental. E eu acho que esse tema entrou na pauta agora, de alguma maneira. Em vários países ele já está decidindo eleições. No Brasil, infelizmente, ele não tem essa centralidade tão grande em todos os públicos, mas na juventude já é muito central, né? A turma é até os 25, 30 anos, leva muito em consideração isso na hora de votar. Eu queria que você falasse um pouco mais qual a sua expectativa, do que você espera de um governo, por exemplo, Lula no Rio, ou Freixo, que você apoia aqui, Lula no Brasil, ou Freixo no Rio, para essas questões ambientais. Bem, a questão ambiental é realmente onde eu circulo, me sentindo mais... não é comprometida, eu sou comprometida com as mulheres, eu sou comprometida com os movimentos afrodescendentes, com o movimento LGBTQIA+, mas realmente não sei se é uma questão de centralidade. O meu karma me levou para a Amazônia. Então, essa questão ambiental, para mim, é o meu coração, mas não é o meu coração, é o coração do Brasil. Porque eu acho que se um governo da República, um governo nacional e um governo estadual, no caso aqui o Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, com as problemáticas socioambientais do Rio de Janeiro, não se posicionarem, não tomarem medidas bem assertivas na questão do meio ambiente para a vida das pessoas, nada mais vai poder sobreviver sobre o planeta. A juventude sabe disso, e essa movimentação internacional sobre o clima, que foi puxada e está sendo liderada pela Greta Thunberg, e no mundo inteiro as pessoas muito jovens seguem essa ideia de como é necessário lutar pelo clima, pressionar as grandes potências, os grandes governos dos grandes países, internacionalmente falando, para assumirem compromissos com o meio ambiente, não haverá em breve a espécie humana circulando sobre duas patinhas aqui nas redondezas. Renato, Dri, o que estão fazendo na Amazônia é uma coisa inominável. Inominável. A chacina, a destruição, o genocídio aos povos originários, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas. Isso aconteceu de uma forma inaceitável durante a pandemia, quando foram negados a eles, que vivem em regiões quase sem acesso, um chavante ou alguém que vive lá dentro da mata, para chegar a um ponto onde ele pode ter acesso a um respirador ou a um tratamento médico, ou a um exame médico, ou a uma medicina convencional,
às vezes anda 4 dias pelos rios, pela floresta a pé, quando chega até um lugar onde pode ter uma estrada. O Brasil não conhece o Brasil não sabe o que é se movimentar nessas regiões, as dificuldades que são para um povo da floresta ter acesso à medicina, ter acesso ao tratamento médico, ter acesso à alimentação. Eu ouvi outro dia a Joênia Wapchana, que é candidata à reeleição e a única parlamentar indígena do Parlamento Brasileiro, pasmem, fazendo uma conferência pública sobre saúde Yanomami. E eu chorei quando as pessoas fizeram um depoimento de que as crianças Yanomami hoje estão morrendo por vermes. Vermes. Porque o dinheiro público, que devia ser investido em saúde, para essas famílias que estão nesse lugar, não chegam. Então, tem milhões de coisas para se fazer em termos de terras indígenas. A gente tem que fazer, o Lula tem que fazer um revogaço em todos esses PLs que foram votados por 70% desse parlamento atual contra o meio ambiente. Esses PLs que invadem terras indígenas, que permitem ao agronegócio, ao garimpo, invadirem terras indígenas, matarem lideranças indígenas, ribeirinhos, caiçaras, pescadores, quilombolas. Então, esses PLs têm que ser revogados e os que estão em tramitação, a gente tem que lutar para não chegar às vias. Por exemplo, o marco temporal. Tem muito trabalho para fazer. Então, isso falando a nível de Amazônia, falando a nível de Brasil, falando a nível nacional. E a nível de Rio de Janeiro, o Freixo vai ter que enfrentar muitos problemas ambientais. Uma quantidade gigantesca de pessoas vivem nas encostas do Rio de Janeiro, com perigo de morte quando chove mais forte. Ao mesmo tempo, você tem centenas de edifícios abandonados, edifícios federais abandonados no Rio de Janeiro. Você pode fazer... Isso é uma proposta que eu faço de que esses edifícios sejam resgatados e essas populações que estão correndo risco de vida nas encostas podem ter emprego gerado através da reconstrução desses edifícios, podem sair das encostas, pode ter gente empregada trabalhando fortemente em reflorestamento, que é o que mais precisa ser feito no Rio de Janeiro, porque não é só a floresta amazônica que corre riscos, os outros biomas, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica aqui, corre imensos riscos. A gente já quase não encontra mais Mata Atlântica originária, a gente encontra secundária. Eu não sou bióloga, mas que eu vivo dentro disso, eu vivo querendo pesquisar e me aprofundar nessas questões. Então, o Rio de Janeiro tem muito trabalho na questão ambiental. Isso sem falar em coisas óbvias, como a Baía da Guanabara, por exemplo, que ficou lá. E houve investimento durante as Olimpíadas, a Copa do Mundo, para que fosse desenvolvido um projeto de restauro desse bioma, desse lugar, e nada foi feito. Enfim, Renato, na questão ambiental, os rios estão todos mortos, os rios estão todos poluídos. Nessa questão ambiental, a gente pode falar aqui 100 lives, porque vai ter muito que se discutir e vai ter muito que se fazer. Não é trabalho para um parlamentar, é trabalho para o parlamento inteiro, entendeu? Só que o que tem que acontecer agora é esse parlamento ser renovado. Porque esse parlamento da morte, da bala, de vender armas, de armar a população, esse parlamento que prega que o agro é pop e o agro sai destruindo toda a floresta, destruindo mesmo, e plantando soja com veneno. O problema também é a liberação dos venenos. Se você pegar, eu não tenho os números aqui, infelizmente, para te falar, mas se você pegar aí a quantidade de venenos que foram liberados durante esse governo, claro que ninguém vai querer brigar com o agro. O que nós queremos é outro agro. Nós queremos o agro do MST. Nós queremos o agroecológico. Nós queremos comida saudável, comida do bem. Nós queremos agroflorestas. Tem muito trabalho para fazer, tem muita gente fazendo. E gente que é anônima. Então, acho que caberá ao governo ir na direção dessas que já fazem,
nas regiões brasileiras que já praticam, Pará, Amazonas, Acre, e numa integração verdadeira com a cultura desses povos extrativistas, desses povos indígenas, desses povos quilombolas. Nós aprendemos humildemente como fazer e darmos todo o investimento e o apoio a esses projetos que são bons para manter a floresta em pé. Manter a floresta em pé significa manter toda a sociedade em pé, inclusive nós. Porque não fossem esses povos, a gente já não estava mais nem respirando, porque o que a gente emite de gases não está sendo absorvido. Verdade. Ô, Rovai, deixa eu ler aqui uns superchats. Você está no mudo. Eu quero te passar, mas quero aproveitar, quando eu falei do lançamento do livro, a Lucélia não estava aqui, quero convidá-la, então, antes de você fazer a rodada de superchat. Hoje eu lanço um livro no Sintel, né, aí no bairro Maracanã, às 18 horas. Vai ter o Clube do Livro Vermelho, está acontecendo lá. Não estou indo lá amanhã. Então, hoje eu A minha biografia vai estar sendo lançada lá também amanhã. Que legal! Então, enfim, desencontramos. Eu vou estar hoje, quem for do Rio, apareça lá às 18 horas. Tá bom, Renato, se eu puder, eu vou lá te abraçar. Vá sim, a gente... Aí eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te passar depois aqui, porque no dia 6... no Teatro Solar de Botafogo, eu vou lançar a minha biografia. Eu queria também convidar vocês, que eu estava falando, depois comecei a falar outra coisa. Eu queria que vocês fossem, e eu vou pedir para o dia 6, você dá uma chamadinha aqui para as pessoas também. Que vai ser... Eu não fiz lançamento de campanha. Manda um card para mim que eu divulgo aqui no dia 6, viu, Célia? Tá bom. A gente põe na tela. Dri, roda o superchat. Vou rodar o superchat, agradecer. Olha só, o Denis Albert Rodrigues, obrigada pelo super sticker. Histórias para sonhar, diz aqui, Lucélia é uma pessoa essencial para o Brasil. Com certeza. Obrigada. Rogério Aparecido Pereira dos Santos, Lucélia maravilhosa. Não sei se já falaram do assunto, mas o que acharam do editorial da Band sobre o Alexandre de Moraes? Eu nem vi. A Zezito de Oliveira diz, Lucélia tem uma energia muito boa. E tem aqui o José Prudente de Almeida Filho, que é o nosso otimista nas previsões aí das eleitorais, e ele diz, hoje com a Lucélia, a minha terceira tese dos 313 deputados está definitivamente consagrada, beijo e até a posse, e ele está apostando que agora... Ai, que graça! De 2023, vamos ter 313 deputados progressistas. Imagina que maravilha, um congresso... Eita, José Prudente, que os anjos te ouçam. Tem aqui também a Duda Quadros, dizendo, Lucélia é uma grande mulher que nos dá tanto orgulho por sua história de vida e por sua coerência como ativista. Beijo, Duda. A Vanessa Vasconcelos diz, família Bozo lavando dinheiro em imóveis, mas é bom que se investigue depois que ele sair do governo para não anistiar os próprios filhos. E tem aqui também o Ivo Zimmermann, dizendo, precisa limpar o Congresso, inclusive dos nossos. Tem também aqui o Ivo... Mais uma vez, além do mais, os atuais ficaram com quase toda a grana. Muitos importantes candidatos já desistiram. Vai ser um baque no aumento da bancada progressista. Essas desistências, né, Ivo? E Gabriel Marques Silva, é mais fácil fazer a pessoa anular do que virar voto. Eu entro na mente, sobretudo nos evangélicos, de que Deus é onisciente e sabe que, no fundo, a pessoa sabe que o Bozo não presta. A Mirtz Lacerda manda aqui um super sticker, muito obrigado. O Edmir Pereira manda aqui uma contribuição. E o JR tem uma pergunta, ele quer saber qual será a influência do 7 de setembro para as eleições. Então, já pergunto para a Lucélia também, como você está vendo esse 7 de setembro? Eita, eu estou preocupada, porque todo mundo está mais ou menos
acompanhando e imaginando que o Bozo, que é meio... Eu nem sei, não existe um adjetivo para classificá-lo, eu não tenho mais nenhum adjetivo cabível, mas assim, ele vai aprontar. Mas também ouvi falar que isso vai passar muito por um desfile orquestrado mesmo pelos evangélicos, que eu acho que vão fazer um desfile com os evangélicos nas ruas. Não dá para imaginar o que vai acontecer, não dá. Eu acho que a gente tem que ter calma, encarar tudo da maneira mais democrática possível, entende? Nós temos que estar muito, muito, muito tranquilos e todavia, enfrentando qualquer tipo de coisa. A gente não pode sair da rua, estaremos nas ruas também, mas, sinceramente, do lado de lá, eu não sei o que esperar. Não sei o que esperar. Ouvi também que ele ia fazer uma rajada de tiros. Enfim, fala-se muito, mas a gente não sabe. O que vocês estão achando que vai acontecer dia 7 de setembro? Olha, a minha expectativa é que esse 7 de setembro não será tão grande quanto o do ano passado, porque, pelo menos até agora, eles não estão divulgando tanto nas redes deles, né, Adri? Eu não sei se você tem visto. E já é a semana que vem, né? O que eles vão fazer vão ser 8 horas de evento em Copacabana, com, né, essas demonstrações militares, e no final vai ter um palco onde espera-se que o Bolsonaro faça um discurso e estejam apoiadores ali também, e ao lado de fora um protesto na orla ali de Copacabana. Mas, de fato, eu também acho que vai ser... E acho que com essas operações contra os empresários, né, bolsonaristas, o Alexandre de Moraes defendendo as urnas, talvez eles também não tenham tanta força para convocar mais tantas pessoas pedindo um golpe, né? Porque da outra vez eles fizeram em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, né, Dri? No último 7 de setembro. Agora eles só estão fazendo no Rio. Porque no Rio ele tem apoio. Aqui é um estado miliciano. Aqui eu acho que é a base de apoio dele, é de onde ele surgiu, onde ele nasceu. E, portanto, fica compreensível que a atividade principal seja por aqui, porque no resto do Brasil ele está mais fragilizado e está perdendo feio para o Lula. Então, eu compreendo que eles façam em Copacabana, mas eu só desejo que seja alguma coisa pacífica e sem grandes interferências na vida natural da população, né? O pessoal está reclamando da minha luz. Aí eu quero dizer que eu estou no Rio, aqui perto da Lucélia, no Flamengo, e eu não trouxe aquela luzinha para iluminar, então eu dependo da luz do hotel onde eu estou, infelizmente. A janela está atrás, né? Aqui tem um lugarzinho que eu posso fazer. Vocês devem ter notado que a cama está desarrumada, enfim. Muito bom. Mas, gente, é isso. Vamos à luta. A gente tem que defender a nossa democracia. É o ponto principal de qualquer conversa. É a defesa dessa democracia que tantos lutaram por tanto tempo, tantos companheiros perderam até a própria vida em defesa dessa democracia. Não é hora de afrouxar, é hora de avançar. E nós estamos juntos. Eu acho que com todos os problemas que a gente tem, a gente não pode perder a nossa convicção, a nossa fé, a nossa vontade de mudar o Brasil, porque a gente tem que ter a nossa bandeira de volta, liberdade de expressão, liberdade de caminhada, liberdade de criação. Nós temos que ter nosso hino nacional de volta. A gente não pode estar vivendo de uma forma atemorizados, ou porque a população hoje é mais maluca, ou mais armada, ou menos cuidada. Agora, uma coisa é certa, os ladrões estão no poder. Essa história do Bolsonaro ontem, com esses 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, isso é uma crônica de um país, né? Então, estamos aqui para enfrentar, todos juntos e tranquilos.
tranquilos. É isso aí. Muito obrigada, Lucélia. Muito bom tê-la aqui. A comunidade aqui com muita demonstração de carinho aqui no chat. Muita gente já falando que vai indicar, que não é do Rio, que vai indicar. Muita gente do Rio falando que vai votar. Então já tem aqui muita gente no chat apoiando. E muito obrigada. Até a próxima, né? Vamos convidar. Até a próxima. Então, galera, me sigam nas redes sociais. E dia 6, na próxima semana, a partir das 7 da noite, vamos lá para pegar meu livro, para estar comigo, dar um abraço no Teatro Solar de Botafogo. Obrigada. Valeu, Célia. Obrigada, Renato. Eu vou ver se você um abraço. Beijão. Tchau, obrigada.